Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Garcia, sou cirurgião bucomaxilofacial e estou aqui para convidar você a assistir esse vídeo até o final. Estou com um caso aqui do meu lado, esse caso é uma cirurgia de extração de siso, onde eu tirei o siso superior e o siso inferior e eu vou comentar essa extração que eu fiz agora com vocês, tá bom? O vídeo tá full, o vídeo tem 9 minutos e alguns segundos, ou seja, é possível em 9 minutos a gente tirar o siso superior e o siso inferior. Só não tem aqui a anestesia, o paciente já estava anestesiado. Então vamos lá, vamos para o que interessa aqui. Vou compartilhar a tela do meu tablet aqui para vocês. Se der uma bugada aqui, vocês colocam no comentário aqui que eu sou novo no OBS aqui. Bom, então vamos lá. Veja só, pessoal, esse paciente já estava anestesiado para tirar esse siso superior. Eu fiz uma anestesia superior com anestesiando o nervo alveolar superior, posterior e o palatino anterior. Com um descolador ali, não estou conseguindo nem narrar de tão rápido, já fiz uma sindesmotomia, descolei a papila proximal e com a minha alavanca Selden reta, coloquei ela 90 graus com o dente, veja só, movimento de rotação e de alavanca apoiando em osso, nunca apoiando em dente. Né? Um paciente jovem, né, um ligamento periodontal espesso, um dente que nunca entrou em oclusão, então, teoricamente, um dente mais fácil de ser extraído. Veja lá, nós estamos com poucos segundos aqui de vídeo aqui e o dente superior já saiu. Vamos lá. Então, depois da extração, como era um dente que não tinha lesão, um dente que não tinha nenhum tipo de inflamação, não tem necessidade de fazer uma curetagem no fundo alvéolo, tá bom? O que eu faço? Eu faço uma lavagem com soro e lá já começo a sutura, tá bom? Qual o fluido de sutura que você usa, Diego? Eu adoro suturar com nylon, nylon 4 ou nylon 5, tá bom? O nylon 5 ainda é menos incômodo que o nylon 4. Então vamos lá. Para a gente suturar a parte superior, o siso superior, geralmente, se nós tivermos o paciente com a boca muito aberta, o processo coronoide ele vai projetar ali na região do siso. Então eu preciso que o paciente feche um pouquinho a boca. O ideal é que o côndilo esteja dentro da cavidade glenoide e não faça o movimento de translação, ou seja, o movimento vindo para frente, porque senão o processo coronoide pode tampar aquela região. Então, muitas vezes a gente não tem muita experiência em suturar o siso superior, a gente pede para o paciente abrir muito a boca e acaba nos atrapalhando. Então, de boca entreaberta, eu sempre começo a minha sutura por vestibular. Por que que eu começo por vestibular? Porque eu finalizo com um nó na vestibular. Lembrando que se eu começar por palatina, o nó pode ficar ali na região palatina e incomodar a língua do paciente. O paciente vai passar, lembrando que o paciente vai passar 7 a 10 dias com essa sutura. Então, se você fizer um nó ali que pode incomodar ele, esse nó pode ser que ele fique te ligando aí, falando, doutor, tem um nó me incomodando aqui, pode até fazer algumas aftas na língua dele. Então, comece o vestibular justamente para jogar o nó para o vestibular. Nós sabemos que nas suturas, o que mais incomoda na sutura são os nós. Porque quando você dá um nó, você deixa duas pontinhas do nó. Então, quanto menos nós eu tiver, melhor para minha cirurgia. Então, o que eu faço? Eu praticamente faço uma sutura em X, deixando um nó só. Vamos lá, já estamos começando aqui no siso inferior. Veja a pose. Eu vou dar um pause aqui. Vou dar um pause. Veja só, pessoal, o que eu sempre falo em sala de aula. Olha a posição dessa lâmina. Diagonal. Diagonal e lateral. Nós sabemos que se nós traçarmos uma linha reta atrás do segundo molar inferior, nós entraremos ali no espaço lingual. No espaço lingual temos duas estruturas nobres. Temos o nervo lingual e temos a artéria lingual. Se nós rompermos o nervo lingual, nós teremos uma parestesia de língua, bem chata, o paciente reclama bastante. Se nós rompermos a artéria, nós teremos um sangramento difícil de estabilizar nessa região, principalmente com o paciente acordado. Tá bom? Então, a incisão diagonal, sempre lateral. E qual que é o bizu aí? O bizu é fazer uma inspeção digital. Então você pega o seu dedo, passa lá na região antes de fazer a sua incisão para você sentir onde está o osso, tá bom? Então vamos lá. Se eu não olhar para a tela aqui, olhar para baixo aqui, que o tablet está aqui do meu lado, né? E talvez eu precise para narrar. Então vamos lá. A lâmina tem que fazer o quê? Tocar o osso. Tá bom, então se eu entrei com a lâmina não tocou o osso, eu recuo minha lâmina e estudo novamente onde é que eu vou incisar, tá bom?
minha lâmina tem que tocar o osso. Então, incisei na diagonal e também fiz uma incisão intrasulcular ali na distal do segundo molar. Se eu não fizer essa incisão, pode ser que na hora que eu descole, eu lacere o tecido. E aí, qual vai ser o local mais difícil de descolar? Exatamente ali na distal do segundo molar, que muitas vezes a mucosa ela se funde junto com a cápsula ali do dente e aí fica mais difícil, mais fibroso de descolar. Veja só, veja que não está sangrando. O que que eu fiz aqui? Eu fiz uma anestesia antes de começar o siso superior. Eu já infiltrei anestésico aqui no inferior, lidocaína com adrenalina, justamente para fazer uma vasoconstrição. Meu deslocamento aqui tem que ser como muco periosteal, ou seja, eu tenho que deslocar o meu tecido junto com o periósteo. Se eu deixar o periósteo lá no osso, eu tenho mais sangramento, maior dificuldade de enxergar e também tenho uma maior resposta inflamatória. Então, meu deslocamento tem que ser muco periosteal. Depois disso, eu já consegui enxergar a mesial do meu dente. Então, o que que eu fiz ali? Eu coloquei a alavanca só para sentir como que seria, se seria um dente difícil ou não. Eu coloquei e balancei ali, que muitas vezes, dependendo da espessura da cápsula, nós conseguimos fazer com que esse dente gire e saia na posterior. Uma outra coisa que eu sempre faço, veja lá, eu pego o meu descolador, ele já está até bem machucadinho lá, ó. Pego o meu descolador e coloco ali na lingual. Esse descolador na lingual tem dois objetivos. O objetivo número 1, afastar a mucosa. O objetivo número 2, se caso a minha broca ultrapassar o meu limite ali, ao invés da minha broca tocar tecido e lacerar tecido lingual, minha broca vai tocar no descolador, tá? Vamos lá. Começando a minha osteotomia. A minha osteotomia, ela é, vamos lá, jamais lingual. Mésio vestíbulo distal. Então, eu desgasto o osso na mesial, desgasto o osso na vestibular e desgasto o osso na distal, jamais passando a broca na lingual. Tá bom? Minha irrigação do alta rotação tem que ser uma irrigação externa, não uma irrigação interna do próprio alta rotação. Ah, professor, mas eu vou pegar meu soro esterilizado e vou colocar dentro do armazenamento de água e aí sim eu vou ter soro estéril. Sim, mas até esse soro percorrer a mangueira e sair lá no alta rotação, ele perdeu a esterilização. Tá bom? Então, o que que eu fiz aí? Fiz uma osteotomia mesio-vestíbulo distal e quando eu faço a minha osteotomia mesio-vestíbulo distal, eu tenho que tirar todo o osso da coroa. Eu tenho que enxergar toda a coroa do dente. E veja o que aconteceu. Vamos lá. Meu cinegrafista aqui está pendulando, mas é realmente mais difícil de filmar. Olha só, fiz uma osteotomia mesio-vestíbulo distal, tirei todo o osso, principalmente na distal, já tirei o meu siso e olha o que está acontecendo. Ele está batendo lá na distal e eu estou forçando um pouco a alavanca para ver se ele sai. Ele não saiu. O que que eu vou fazer nesse momento? Tenho duas opções. Ou eu tiro mais osso, ou eu vou dividir o dente. Se eu desgastar mais osso, eu vou estar provocando mais reação inflamatória, porque eu vou estar tirando mais tecido do paciente. Já que o meu dente vai sair, então é muito melhor eu tirar o próprio dente. Então, eu estou fazendo agora uma odontosecção. Ah, professor, mas se eu tivesse feito uma osteotomia maior, ele sairia inteiro. Sim, mas eu não carrego comigo um troféu para extrair o meu siso inteiro, não. Ou seja, eu prefiro tirar um siso com feito uma osteotomia, nem que seja pequena, igual eu fiz desculpa, a odontosecção, igual eu fiz a odontosecção desse, ou seja, eu não precisei nem dividir o dente no meio, eu tirei só um pedaço da coroa, justamente para dar liberdade no dente, porque senão eu teria que tirar mais osso e, consequentemente, mais resposta inflamatória. Então vamos lá. Dente saiu, depois da extração do dente, o que que eu preciso fazer? Eu chamo de toilette do alvéolo. Eu tiro todo o resto de cápsula ali, esse resto de cápsula eu posso tirar com a minha pinça hemostática reta, minha pinça hemostática curva. Não vou usar o meu porta-agulha com vidia para fazer isso, porque senão eu posso estragar minha vidia, tá bom? Vou passar minha lima para osso a fim de tirar todas as espículas ósseas. As espículas ósseas, depois da extração, pode machucar a gengiva, ou seja, o paciente ficar ali com uma espícula óssea incomodando ele, ou pode ser que, quando a gente tem as espículas ósseas, o processo inflamatório para regularizar aquele rebordo é muito maior, um pós-operatório pior também. Todas as vezes que nós usamos o alta rotação para fazer odontosecção ou osteotomia, nós produzimos ali um farelo de osso, um farelo de dente. Então, nós temos que fazer uma lavagem de soro com abundância
a fim de tirar todo aquele farelo de osso, todo aquele farelo de dente ali. Porque se aquilo ali ficar, o organismo tem que fagocitar tudo aquilo ali e nós teremos mais edema, mais a resposta, uma maior resposta inflamatória. Eu falo para meus alunos, quando nós fazemos um trabalho estético, o paciente, como que ele avalia o seu trabalho? Bem, ele dá um sorriso e olha ver se aquele trabalho ficou bem feito ou não. Quando você faz uma cirurgia, extração de siso, o paciente não tem como abrir a boca, olhar e falar assim, nossa, olha essa sutura que o doutor fez, essa sutura aqui está fantástica. Não, como vai ser o termômetro dele te avaliar se você fez uma cirurgia boa ou não? O termômetro vai ser exatamente o pós-operatório. Então, quanto melhor o pós-operatório, então melhor você vai ser avaliado. Então, quando ele chegar para um colega, você assim, olha, extraí um siso lá com o doutor fulano e realmente não inchou, não senti nada, a extração foi rápida, tranquila, não sofri, pronto. Esse é o termômetro para a sua cirurgia, tá bom? E isso você realizou um bom procedimento, né? Não, então não deixem de fazer todos os procedimentos fundamentais, técnicas cirúrgicas, tá bom? Um bom descolamento, uma boa incisão, um toilette do alvéolo, justamente para a gente ter um melhor pós-operatório. Veja aí, estou suturando com nylon, tá bom? E estou fazendo uma sutura contínua festonada. Por quê? Porque se eu for fazer pontos simples, eu vou produzir vários nós. Com a sutura contínua festonada, eu tenho dois nós, um no início e um no fim, né? Estou usando aqui um nylon 5.0. Essa sutura não é menos importante que toda a cirurgia. A minha sutura, ela tem que ficar bem apertadinha, porque se ela ficar frouxa, a chance de entrar alimento ali dentro é alta. Se entrar alimento, a gente pode ter uma alveolite, pode ter uma infecção pós-operatória, pode ter uma deiscência de sutura. Então, pronto, pessoal. Veja só um vídeo sem cortes. Pelo contrário, eu até pausei o vídeo aqui em determinado momento da incisão para a gente discutir um pouco mais. Mas contando aí que nós tivemos mais ou menos uns 5 a 6 minutos de anestesia, mais 10 minutos de extração, nós estamos falando que de 15 minutos o tempo cirúrgico de uma extração de siso, tá? É claro que quem está começando tem uma curva de aprendizado ainda para ter, mas depois, com uma certa experiência, a extração de siso torna-se mais simples, tá bom? Eu sempre falo para aqueles alunos que estão saindo da faculdade e querem uma oportunidade de emprego, o curso de cirurgia oral menor é um curso muito bom. Por quê? Porque o investimento dele é menor do que uma aperfeiçoamento, é menor do que uma especialização e também o tempo do curso é menor. E geralmente todos os cursos de cirurgia oral menor ele capacita a fazer extração de siso. E a extração de siso, ela é rendosa. Eu não sei de onde você está escutando esse vídeo, né? Mas comenta aí de onde você está assistindo esse vídeo e comenta aí na sua cidade quanto custa uma extração de siso. Fechou? Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, é extremamente importante para mim, tá bom? Que a gente produz conteúdo aqui. Esse final de semana eu passei estudando sobre o OBS, que é esse aplicativo aqui que eu estou usando para gravar esse vídeo, né? Então comenta aí se não ficou legal, se ficou legal, dá o like, curte aí, comenta também, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Isso me motiva para que eu grave mais vídeos para vocês. Fechou, pessoal? Valeu, obrigado.